A paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e sua família, amém? Qual é o significado da Páscoa para você? Vamos olhar qual que é o verdadeiro significado dela? Olha só, a Páscoa é uma celebração judaica instituída por Moisés seguindo de uma ordem específica dada pelo próprio Deus, ok? O significado da Páscoa para os cristãos está diretamente relacionado à morte e ressurreição de Cristo. A primeira Páscoa judaica foi realizada no mês de Abib, posteriormente chamado de Nisan, que corresponde ao período entre março e abril em nosso calendário. Esse mês se tornou o primeiro mês do calendário judaico. A Páscoa também está ligada à festa dos pães asmos e à dedicação dos primogênitos. Agora, o que significa a Páscoa? A Páscoa significa passar por cima, do hebraico pesach, derivado do verbo passar, saltar ou simplesmente passar. Este significado faz referência à ocasião em que Deus enviou a 10ª praga sobre o Egito. Essa 10ª praga resultou na morte de todos os primogênitos, mas os israelitas nada sofreram. Portanto, quando o juízo de Deus atingiu os egípcios, as casas dos israelitas, que estavam marcadas com o sangue do cordeiro que havia sido sacrificado, foram poupadas. Desse modo, o significado passar por cima transmite o sentido de poupar, ou seja, passar por cima por misericórdia. O juízo de Deus passou por cima dos israelitas. A história da Páscoa diz o seguinte: cerca de 500 anos antes da instituição da Páscoa, Deus falou a Abraão acerca do futuro de sua descendência, o povo de Israel. O Senhor o avisou de que os israelitas seriam peregrinos em terra alheia e eles seriam reduzidos à escravidão e oprimidos por 400 anos. Porém, Deus também prometeu que julgaria a nação que dominaria seu povo, libertando da opressão. Gênesis 15, versículo 13 ao 14. Mais tarde, José, bisneto de Abraão, foi traído por seus irmãos e vendido como escravo, e acabou parando no Egito depois de enfrentar muitas dificuldades. Segundo o plano soberano de Deus, José tornou-se governador do Egito, ao liderar as ações que garantiriam que o Egito tivesse mantimento numa época de terrível escassez. A crise levou a casa de Jacó até o Egito em busca de alimento. Então, eles descobriram que José havia sido exaltado por Deus naquela terra e que ali a descendência de Abraão sobreviveria. Durante algum tempo, os israelitas viveram com dignidade no Egito, mas José e toda aquela geração morreram. E chegou o tempo em que se levantou um faraó que não conhecia José e escravizou o povo de Israel. Você pode conferir isso em Êxodo capítulo 1, versículo 6 ao 11. Depois de 400 anos que os israelitas estavam no Egito, Deus levantou Moisés como libertador do seu povo. Esse processo envolveu 10 pragas que o Senhor enviou ao Egito. Foi a última praga que consistiu na morte dos primogênitos do Egito, o episódio que deu origem à celebração da Páscoa. A origem e o significado da Páscoa judaica. Quando Deus anunciou a 10ª praga, ele também deu instruções a Moisés como os israelitas deveriam proceder. O Senhor ordenou que eles sacrificassem um cordeiro ou cabrito macho sem defeito no 14º dia do mês de Abib e espargisse o sangue do cordeiro nos umbrais e no alto dos batentes das portas das casas dos hebreus. Eles deveriam comer a carne do cordeiro assado no fogo, acompanhado de pães asmos e ervas amargas. Aqui podemos fazer as seguintes observações, olha só. Pães asmos eram pães sem levedura, ou seja, sem fermento. Os pães asmos deveriam ser comidos como lembrança da pressa durante o êxodo. Ervas amargas, essas ervas estavam diretamente associadas ao sofrimento e aflição dos tempos de escravidão. Você pode ver em Lamentações, capítulo 3, versículo 15. O Senhor também ordenou que eles comessem com pressa, com os lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, pois naquela mesma noite Deus passaria sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 11. Quando o juízo de Deus atingiu o Egito, morreram todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Isto também significou a completa derrota dos deuses do Egito. O significado da Páscoa judaica está claramente registrado no livro do Êxodo, quando lemos: E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem, que rito é este? Respondereis, este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel.
no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Êxodo 12, versículo 26 e 27. A observância da Páscoa no decorrer da história dos hebreus. Moisés instituiu a Páscoa como uma celebração anual. Assim, a Páscoa é a festa judaica mais antiga. Os judeus deveriam celebrar a Páscoa seguindo as regras básicas que foram determinadas no Pentateuco, Êxodo 12, Levítico 23 e Deuteronômio, capítulo 16. Assim como na primeira Páscoa, ainda no Egito, a festa anual era comemorada no crepúsculo do 14º dia do primeiro mês, seguindo de 7 dias consecutivos, no 15º ao 21º dia, denominados como Festa dos Pães Asmos. O cordeiro macho sem defeito, de até 1 ano, seria sacrificado. Era separado do rebanho por cada família no 10º dia do primeiro mês e guardado até o 14º dia. O animal deveria ser assado inteiro e sem que nenhum osso fosse quebrado. O animal tinha que ser comido muito rapidamente com as ervas amargas e os pães asmos. Os judeus também deveriam comer do cordeiro com trajes de viagem para que a saída à pressa do Egito fosse celebrada. As sobras do cordeiro também deveriam ser queimadas, pois não era permitido aproveitá-las no dia seguinte. Por que eu dei uma certa risadinha, né, quando falou que não poderia ser quebrado nenhum osso do cordeiro, né? É porque na crucificação, os indivíduos que eram, crucificados, eles tinham os ossos das suas pernas quebrados, porque aí acelerava o processo, né, da crucificação, porque sufocava, né, quem estava sendo crucificado, e o cidadão morria mais rápido. Só que Jesus não teve nenhum osso quebrado, ok? Foi por isso que eu dei essa risadinha, porque eu sei que tem pessoas aí que entenderam. Então, durante a celebração da Páscoa, o chefe da família explicava o significado do ritual às crianças. Depois também foi instituída uma segunda Páscoa, 1 mês depois, para beneficiar aqueles que não puderam participar da primeira celebração, Números capítulo 9, versículo do 1 ao 14. Enquanto esteve peregrinando no deserto, o povo de Israel não celebrou a Páscoa. Eles voltaram a celebrá-la apenas quando já estavam acampados em Gilgal, sob a liderança de Josué. Josué 5, versículo 10. Há também outras passagens bíblicas que fazem referência à celebração da Páscoa no Antigo Testamento. 2 Crônicas 30, versículo 1 ao 27, 35, versículo 1 ao 19. Bom, a Páscoa na época de Jesus. Os evangelhos trazem várias passagens que relatam a celebração da Páscoa durante a vida de Jesus. Nosso Senhor era levado por seus pais a Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Lucas 2, 41. No Evangelho de João, por exemplo, encontramos pelo menos 4 referências à festa da Páscoa. João 2, 13, 23, 6, 4, 11, 55, 12, versículo 1, 13, versículo 1, 18, 28 ao 39 e 19, 14. Nessa época, o cordeiro era sacrificado na área do templo e o sangue era lançado por um sacerdote sobre o altar. A refeição pascal podia ser comida em qualquer casa da cidade. Era comum os judeus se reunirem em grupos, assim como o grupo de Jesus e seus discípulos se reuniu no cenáculo, formando um tipo de unidade familiar. Por ocasião, acredita-se que entre 60 até 180 mil judeus compareciam a Jerusalém. Obviamente, a maioria deles era formada por judeus da diáspora, ou seja, judeus que viviam fora da Palestina. Os gentios não podiam participar da Páscoa, porém os prosélitos que aceitassem satisfazer as condições exigidas para tal celebração podiam participar dela. Depois da queda de Jerusalém e da consequente destruição do templo, em 70 d.C., a Páscoa judaica passou a ser uma celebração íntima e familiar, mais próxima do que foi no Êxodo, já que não era mais possível realizar o ritual feito no templo. Então agora a gente vai ver o significado da Páscoa para os cristãos, né? Jesus e a Páscoa. Olha só, o profeta Isaías profetizou acerca do Messias, dizendo que como um cordeiro ele foi levado ao matadouro, Isaías 53, versículo 7. João Batista, falando acerca de Jesus, fez a importante declaração, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29. Jesus foi traído, preso e crucificado durante a festa da Páscoa em Jerusalém. Tudo isso ocorreu muito provavelmente numa sexta-feira, embora alguns defendam a quarta-feira.
considerando a sexta-feira como a melhor posição, então na quinta-feira à noite Jesus e seus discípulos comeram um cordeiro pascal em Jerusalém. Aquela foi a última ceia pascal, ou seja, a última vez em que a instrução dada ainda no Egito deveria ser observada. Após aquele momento, ninguém mais deveria sacrificar um cordeiro, assá-lo e comê-lo com ervas amargas e pães asmos. O Cordeiro de Deus seria sacrificado no sacrifício perfeito e definitivo, sem a necessidade de qualquer complemento. Ao invés da carne de cordeiro assada, das ervas amargas, dos pães asmos, nosso Senhor instituiu o pão e o vinho em memória dele. Ao comermos o pão, nos lembramos de seu corpo partido, e quando tomamos o cálice, nos lembramos do seu sangue derramado. A última Páscoa deu lugar à primeira ceia do Senhor, ou seja, a Páscoa passou a ser a ceia do Senhor. Também é interessante notarmos que a Páscoa apontava para o futuro, para a frente, né? Era o símbolo do que haveria de vir. Já a ceia do Senhor aponta para o passado, para trás, como símbolo da promessa que se cumpriu. Nós cristãos devemos comemorar a Páscoa, celebrar a Páscoa. Vamos lá, olha só. A Páscoa é uma festa judaica, um símbolo que apontava para o sacrifício do Filho de Deus. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele cumpriu definitivamente o significado que a Páscoa tipificava. A Páscoa era a sombra, Cristo é a realidade. Celebrar a Páscoa judaica é celebrar aquilo que era temporário. O escritor de Hebreus expôs essa verdade como tema principal de sua epístola. Assim, Cristo é a nossa Páscoa perfeita. O apóstolo Paulo foi claro quando escreveu que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, que foi sacrificado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Dessa forma, nós cristãos não celebramos a Páscoa uma vez por ano, entre os meses de março e abril, mas nos reunimos para celebrar a ceia do Senhor durante o ano todo, em memória de seu sacrifício no Calvário. Ali seu sangue foi derramado, satisfazendo a justiça de Deus e impedindo que seu povo fosse lançado em condenação eterna. Para nós, a Páscoa significa que, pelos méritos da obra de Cristo na cruz, a ira de Deus passou por cima de nós, das nossas vidas, pois nos umbrais de nossas portas seu precioso sangue atestou que fomos justificados. É por isso que, num determinado sentido, os cristãos não comemoram a Páscoa. Além disso, antes disso, nós celebramos a ceia do Senhor todo mês, até que Ele venha. Amém? Eu espero que, se você ficou até o final, eu espero que você tenha gostado e que esse estudo tenha sido edificante para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você e lembre, foi por nós, foi por mim, foi por você. Que Deus os abençoe. Grande abraço. Até a próxima.